sinal dele, pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou de deficiência que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas encarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos antes da vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo mesmo sistema de prestação certas dívidas contraídas por atacado. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Coloca a sua mão no coração. Vamos relaxar um pouco. Pai nosso, tu que estás, dos que amam a verdade, mas o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco, e o pão da humildade. Cristo, dai-me a tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, esteja sempre conosco, esteja sempre conosco, e assim seja. Que Deus possa abençoar todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Está aberta a palestra da noite de hoje. Hoje com a nossa irmã, que Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Muito tocante essa abertura. Parabéns, muito boa. Para a noite de hoje, eu trouxe um material que eu preparei para mim, inicialmente. Aí depois eu disse, não, eu vou compartilhar porque eu acho que são reflexões interessantes. Hoje a gente vai refletir sobre a oração. E sobre esse momento que a gente acabou de passar, e momento que a gente passa sempre que a gente precisa, ou sempre que a gente tem vontade, porque a gente não precisa se achar que a oração é só para os momentos difíceis.
A oração é para todos os momentos, os de alegria, os de reconhecimento de Deus na nossa vida. Então ela é muito ampla na forma de nós nos relacionarmos, né? E eu procurei montar esse material utilizando para isso uma metodologia que está muito relacionada com o que as pessoas perguntam a esse respeito. Tem pessoas que perguntam se espírita faz oração, como é que é a oração do espírita, né? E a gente é bem bom começar por aí, porque a gente vai ver que a oração ela é um momento, ela não é um ato litúrgico, né? Ela é um momento em que nós nos comunicamos com Deus. E a gente vai trabalhar a questão do como orar de acordo com aquele que esteve aqui e que melhor soube fazer isso, que foi Jesus. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, alguém questiona Jesus exatamente sobre isso. Senhor, como devemos orar? E ele nos dá a fórmula para que a oração ocorra. Ele nos diz assim: mas quando fores orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. É lógico que Jesus, como em vários momentos, ele está usando simbologias aqui, né? Então a gente precisa sair da letra do que ele colocou e entrar na essência do que ele quis dizer, né? E a primeira situação dessa passagem que a gente pode questionar é quando ele ensina como. E o como ele diz que é entrando no seu quarto e fechando a porta. De que quarto ele está falando? Ele não está falando de um quarto físico. Ele não está falando de nenhum ambiente especial. Ele está falando, porque ele não diz assim, ó, entre no quarto, ele diz, vá para o seu quarto. Ou seja, ele está orientando uma atitude, ele está orientando um comportamento. E o quarto a que ele se refere é o nosso mundo interior. Então, quando a gente ora, a gente não ora para fora. Quando a gente ora para dentro. E ele vai um pouco adiante. Além dele ele orientar a atitude do entrar, ele orienta a atitude do fechar a porta. E essa atitude do fechar a porta está relacionada com a concentração que nós precisamos para esse momento. Fechar a porta para tudo aquilo que distrai a nossa concentração no mundo exterior. Então, a gente, nessa primeira frase da colocação de Jesus, a gente já vê que é importante que nós nos preparemos para orar. Nos preparemos assentando, acalmando as nossas emoções, estando de corpo e alma naquele momento, nos concentrando naquele momento, e para isso não precisamos de ambiente especial fora. Precisamos de ambiente especial dentro, né? Então, essa preparação é fundamental. Um exemplo para poder deixar isso mais fácil, né? Sempre que alguém pede que falemos ao nosso respeito, a gente não sai assim, blá, blá. A gente primeiro para e faz o quê? Organiza as ideias, organiza as emoções, pensa no que é que nós vamos estar expressando naquele momento. Isso para um questionamento de uma pessoa que faz a nosso respeito. Agora imagina no momento em que a gente vai conversar com Deus. A gente precisa estar naquele momento de corpo e alma, com a nossa dor, com as nossas angústias, com a nossa alegria, com a nossa admiração pela obra de Deus, com a emoção que nós estivermos no momento daquela conversa. E ele vai um tanto à frente, quando ele orienta esse fechar a porta,
não é só no sentido de não falar para fora. É no sentido de nós procurarmos encontrar dentro de nós, primeiro, antes de começar, um certo silêncio. E como é difícil a gente silenciar para dentro. Como é difícil a gente parar alguns minutos, segundos, para acalmar a nossa mente, acalmar as nossas emoções. E quando a gente faz esse movimento, porque, volto a dizer, é um movimento, ele não diz entre no seu quarto, ele diz vá para o seu quarto. Então ele orienta uma atitude, ele deixa claro que a oração é um momento de atitude nosso, é um momento de desejo nosso. E quando a gente faz isso, que a gente fecha essa porta para o mundo exterior e concentra nesse momento, automaticamente nós melhoramos a nossa sintonia, melhoramos a nossa vibração. E isso faz com que nós nos sintonizemos com aqueles que se responsabilizam por nós perante Deus. Nosso espírito protetor, aqueles espíritos que têm simpatia por nós, aqueles espíritos que no momento, enfim, que nós estamos vivenciando, estão ali disponíveis para nos ajudar. E o que é interessante também, complementando essa situação, é o porquê dessa frase. E o porquê está onde? Está quando ele diz assim: e ora ao Pai que está em secreto e vê em secreto. Por que ele usa esse secreto? É só porque a gente não fala? Mas às vezes eu posso orar falando. O que é o secreto? O secreto que ele traz aqui é justamente aquilo que vai dentro do nosso mundo interior. E que muitas das vezes a gente não precisa usar palavras para expressar a Deus, porque Ele sabe. A gente precisa movimentar as nossas emoções. A gente precisa se expor. E essa situação é muito interessante porque a gente chega à conclusão que mesmo a oração feita no coletivo, ela é individualizada. Porque nós vamos fazer um Pai Nosso, como foi feito, né, em forma de música, como foi feito uma Ave Maria em forma de música, mas se nós pudéssemos, digamos assim, sondar o interior de cada um estava diferente do outro na relação com Deus nesse momento. Por quê? Porque a minha vida, minhas experiências, as minhas emoções são diferentes da dela. E na minha conversa com Deus eu vou expressar o que é meu, não o que é dela. Então, em silêncio só nós, ou em coletivo, de qualquer forma, a orientação de Jesus cabe, porque nós vamos precisar entrar para poder nos expressarmos. E uma complementação sensacional que ele faz aqui é na consequência da oração, que é a resposta de Deus à nossa oração. Quando ele nos coloca assim: então, o Pai que vê em secreto o recompensará. Quando ele coloca essa parte aqui da passagem, ele está deixando muito claro que a resposta de Deus vem. Depois a gente vai refletir um pouquinho sobre as respostas às orações. É um momento muito importante esse das respostas, porque é na forma como nós nos relacionamos às respostas que a fé se estabelece em nossa vida. Não como crença, mas como confiança, que é diferente. Eu creio, eu descreio. Mas quando eu confio, nada me tira essa confiança. A gente vai trabalhar isso um pouquinho depois. E aí, a gente vai dar uma chegadinha no Livro dos Espíritos, que eu recomendo. Fique com calma, lá, fechando a porta do seu quarto, num ambiente que lhes permita a concentração, vocês estudem a parte 3ª do Livro dos Espíritos, a Lei de Adoração.
Tem muita coisa para nos ensinar essas respostas e perguntas. Mas nós hoje vamos ficar com a questão 659. Quando Kardec questiona qual é o caráter geral da oração. Traduzindo de maneira mais simples, por que oramos? Ou para que oramos? É mais ou menos isso. E eles colocam a resposta interessantíssima. E tem tudo a ver com Mateus 6,6. Eles colocam assim: orar é um ato de adoração. E aí eles dão uma explicadinha no que é isso. Eles colocam assim: é pensar em Deus, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. A gente também precisa dar uma trabalhadinha nessa resposta. É pensar em Deus. Isso aqui é bem desafiador. Assim, sempre foi muito desafiador para mim a questão do adorar. Porque eu sempre me questionei se o adorar também era um ato externo, né? De falar, louvar alto e etc. E lendo essa parte terceira do Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, a gente chega à conclusão que adorar não é expressar em palavras. Adorar é sentir, é emoção. Então, se é emoção, normalmente, aí é que eu encontrei o porquê da dificuldade que eu via nisso, normalmente eu não sei traduzir em palavras uma adoração, mas eu sei sentir. Vocês também sabem. E a gente pega aqui um exemplo extremamente simples. Nós que viemos aí desses dias todos de chuva, né? Não foi fácil para ninguém, casa úmida, roupa que não seca, enfim. A gente acorda o dia de hoje. Quem acorda bem cedo, eu acordo, ainda está escuro. Mas entre o eu acordar e eu tomar o meu café, se dá o pôr do sol. E ele nasce na frente da minha janela da cozinha. E eu não consigo traduzir em palavras. Porque eu olho e eu fico impactada. Eu me emociono. Se eu ver o pôr do sol todos os dias, eu me emociono todos os dias. Porque o de hoje não é igual ao de ontem. E o de amanhã não vai ser igual ao de hoje. A luz é diferente, o sol se deslocou. Meu olho olhou num minuto diferente do momento de ontem. Isso me causa uma emoção. E eu já tentei tirar foto, não traduz o que eu sinto. Tirei foto com o celular, não traduz o que eu sinto. Tirei foto com máquina, não traduz o que eu sinto. Só os meus olhos e a minha emoção daquele momento me respondem o que eu sinto. E eu sinto e não tenho como explicar para vocês. Isso é adorar. Adorar é emoção. Ela tá no patamar dos sentimentos. E quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta que a gente esquece de adorar muito. A gente adora muito pouco. Não é por não querer, é por não prestar atenção na obra de Deus. Quando a gente começa a prestar atenção no cotidiano das nossas vidas, o quanto a presença de Deus atravessa o nosso caminho, a gente começa a se emocionar mais e vai aprendendo a adorar. Mas ele também coloca aqui que é aproximar-se dele. E é lógico, aí entra de volta na questão da sintonia, da vibração. Mas eles finalizam com uma coisa muito interessante. É pôr-se em comunicação com Deus. Orar é pôr-se em comunicação com Deus. E isso é um processo interessante. Por quê? Porque volta para Mateus 6,6. Para mim entrar no meu quarto, o que é que eu preciso? Atitude. Eu preciso me concentrar. Quando eu me concentro e fecho a porta do mundo exterior, e eu presto atenção naquele momento, eu passo a vivenciar algumas necessidades. Começa com a necessidade de organizar meus pensamentos,
ou tentar, porque às vezes a gente vai orar e a gente está num momento tão complexo que a gente não consegue organizar nem pensamento, mas a gente tem que tentar. Eu tento organizar, ou perceber, melhor dizendo, as minhas emoções. Eu tento fazer um balanço do que eu quero me expressar para Deus. E é interessante que esse processo do concentrar, do organizar pensamento, do organizar emoções e do me expressar, além de ser para com Deus, eu só consigo fazer para com Deus se eu fizer isso primeiro para comigo mesmo. Conversar comigo mesmo. Me organizar nesse sentido. Então a gente passa a perceber que a oração também é uma ferramenta de autoconhecimento. Às vezes, na conturbação do meu dia, eu fiquei desorganizada emocionalmente, minha mente não conseguiu se organizar nos meus pensamentos complexos. Na hora que eu paro para fazer a minha oração e que eu faço esse processo do concentrado, organizar pensamento e organizar emoções, nisso já entra o efeito terapêutico da oração. Porque nisso, às vezes, eu já arrumo algumas coisas que estavam bagunçadas e eu não estava conseguindo lidar. Então, primeiro, na oração, a gente se comunica com a gente mesmo. Porque depois que a gente se comunica com a gente consegue expressar para Deus. Consegue conversar, obrigar. Porque as pessoas se equivocam quando elas acham que na oração a gente só pode orar quando a gente está calmo. Isso está certo? Ou a gente deve orar quando a gente precisa? E às vezes a gente precisa no momento que a gente não está calmo. Às vezes a gente está com raiva, está revoltado, está inconformado com alguma situação. Vocês acham que Deus vai se sentir ofendido? Desde quando? Quem é pai e mãe aqui? Imaginem que os nossos filhos só nos procurassem para conversar quando estivessem bem, calmos. Quantas vezes a gente conversaria com eles por mês? Muito pouco. Agora, o quanto é positivo quando nossos filhos estão necessitados da conversa conosco. E vem, às vezes, expressando raiva, expressando angústia, expressando inconformação. E naquela conversa que nós vamos desenvolvendo, nós damos a oportunidade deles organizarem as suas emoções. Nós percebemos neles as nossas dificuldades e também vamos organizando as nossas. Agora imagina Deus. Então, não sei vocês, mas eu já vivi momentos na minha vida em que a conversa já começou assim: para lá, o endereço está errado. Não pode ser de novo aqui? Como assim? Eu não estou te entendendo, meu pai. Já teve muitas conversas minhas com Deus que foi assim. Depois eu pedi desculpa, eu disse, desculpa minha. Em algumas eu até pedi desculpa pelo sem jeito do falar. Mas eu estou com medo de Deus por causa disso? Não, porque Ele é meu pai. E Ele me conhece mais do que eu mesmo. E Ele sabe por que eu estou vivendo essas situações. E Ele sabe das minhas fragilidades, Ele sabe das minhas dificuldades. Então eu não tenho medo para me expressar com Deus quando eu estou mal. Quando eu não estou legal comigo mesmo. Aí é que eu preciso de conversa com Ele. Mas vamos pegar um exemplo que eu acho que sempre facilita bastante. Porque nesses momentos, e assim, se a gente fosse jogar uma estatística aqui, eu não sou matemática, mas não é difícil de a gente entender, vamos considerar que no nível de evolução que a gente está, a gente pede muito, agradece pouco e louva quase nada. Isso ainda é do nosso comportamento. Isso. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai pedindo menos, agradecendo mais e louvando melhor. E quando nós nos tornarmos espíritos evoluídos, nós vamos louvar muito, agradecer bastante
e pedir o estritamente necessário. Então faz parte do processo. E dentro do pedir, eu acho que eu não poderia ter me deparado com uma situação que explicasse de maneira mais simples e didática do que no livro Nosso Lar, de André Luiz. No capítulo 7, Explicações de Lisias, quando ele e Lisias, que era o espírito que o acompanhou depois que ele chegou na colônia Nosso Lar, eles passaram a conviver e conversar e trocar muita ideia. Nesse capítulo, existe um diálogo entre André Luiz e Lisias que trata muito bem a questão do pedir. André Luiz tinha recém-chegado à colônia depois de ficar por 8 anos em ambientes bem complexos relacionados com a sua condição moral, mental, emocional, psíquica, enfim. E nesse momento do capítulo, Lisias chega onde ele está e André Luiz estava meio da pá virada, estava meio inconformado. Ele estava inconformado porque ele vinha pensando há algum tempo por que todos aqueles que desencarnaram antes dele não o procuravam. Em especial os pais, em especial a mãe. E aí, Lísias, percebendo que ele estava meio assim, questionou o que é que aconteceu e ele falou isso para Lísias. Por que eu estou aqui já há tanto tempo e os meus pais não vieram ao meu encontro para me ajudar? E aí Lísias começa com algumas correções. E na primeira correção que ele diz é o seguinte: isso na realidade não é verdadeiro, André. A tua mãe, por exemplo, passou a te acompanhar de maneira mais ostensiva do que o normal meses antes do teu desencarne. E aí André já ficou assim, nossa, sério? Ele disse meses antes. E durante todo esse período que tu tivesse nas regiões de dificuldade, assim que tu chegasse, a tua mãe, em oração, intercedeu por ti. E Clarencio, que era o responsável pela colônia, assumiu junto à tua mãe de passar a te acompanhar para poder te resgatar. E ele faz uma colocação aqui que eu vou ler, porque a gente não pode perder nenhuma vírgula do que ele coloca. Ele diz assim: somente pudesse ser retirado do local em que tu te encontravas no dia que tu orasse com a alma. Olha que interessante isso. No dia que tu orasse com a alma. Foi quando tu compreendesse que tudo no universo pertence ao Pai, mesmo sem ser de maneira consciente. E naquele dia teu pranto era diferente. Você não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico, olha que interessante essa parte, é lógico que o Senhor não espera as nossas rogativas para nos amar. Deus não espera que a gente se submeta às orações para Ele nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. O que é que Lísias nos diz com isso? Que ajudados estamos sendo sempre, a todo momento. Percebermos a ajuda depende de nós. E ele continua: um espelho ofuscado não reflete a luz. Desse modo, olha que interessante isso aqui. Desse modo, o Pai não precisa das nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Ou seja, quando nós oramos fazendo promessas, essas promessas não servem para Deus. Elas dizem respeito a nós. Elas nos servem, porque elas fazem com que nós tenhamos um movimento no sentido da melhora. E melhor que essas promessas sejam no sentido de transformação nossa.
Porque não adianta a gente chegar e dizer assim, Senhor, me ajuda, Senhor, por favor, bota esse meu filho no bom caminho, bota essa criatura numa linha reta, meu Deus. Não aguento mais brigar com esse filho, ajeita ele, meu Pai. E eu continuo agindo com meu filho exatamente do mesmo jeito de sempre. Eu não mudo. Eu peço que meu filho seja modificado. Eu não faço um movimento de transformação naquele relacionamento. Eu peço a Deus que o meu filho faça. Que ele faça o meu filho fazer. Mas se o meu filho veio para mim, o primeiro desafio está em eu entender ou procurar entender quem é, como é e dar de mim o melhor. Não em discurso, não em sermão, mas em atitude, em postura, em forma de ser. É isso que ele está querendo dizer. Que aí eu peço que ele faça pelo meu filho e prometo para ele que eu vou, sei lá, acender velas, eu vou criar coisas, eu vou desenvolver coisas. Quando, na realidade, a melhor penitência é aquela que eu faço na minha própria transformação. E ele continua nessa conversa dizendo assim, olha que legal isso aqui. Clarencio, lembra que a mãe dele pediu, intercedeu por André Luiz e Clarencio foi ao encontro, ele disse assim, 8 anos André Luiz ficou nessa condição, em dificuldade. E o Lísias diz o seguinte, Clarencio não teve dificuldade nenhuma em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa mãe. Você, porém, demorou 8 anos para encontrar Clarencio. Então, olha esse papel importante da questão da oração feita com consciência, com desejo, com a introspecção que precisa. É nós passarmos a percebermos a ajuda que Deus sempre nos deu, sempre nos dá e sempre nos dará. E lembrar de agradecer, porque o agradecimento, ele traz a oportunidade de a gente aprender, de olhar para aquilo que nós pedimos, que algo fosse feito que nem mesmo a gente sabia e que no decorrer do tempo as coisas vão se mostrando e a gente vai vendo, olha, não imaginei que era por aí, que era dessa forma que a coisa ia se resolver. Então, aprender é agradecer. Ressignificar relacionamentos para que possa existir ajuste é agradecer. Ter a confiança de que as situações vão se encaminhar como elas têm que se encaminhar é agradecer. Não se revoltar, não perder tempo na revolta, e procurar ganhar tempo no aprendizado é agradecer. E aí a gente vem, na sequência disso, finalizando, analisando um pouquinho as respostas de Deus às nossas orações. Tem um contexto que está na relação de Deus com todos nós, quando nós solicitamos as coisas, pedimos as coisas. Tem um quesito que é profundamente respeitado para a resposta. Chama-se o quesito tempo. A resposta vem no tempo. No tempo de quem? No tempo que eu quero? Ou no tempo de Deus? Sempre, em 100% das situações, no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é a hora certa para que as respostas se efetivem. E onde é que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. E que acho que se todo mundo não conhece, boa maioria conhece. Onde está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Então, nós temos
que entender que o tempo é o regulador das respostas de Deus. Mas olha só o que é que Lísias responde para André Luiz quando ele se anima com a primeira parte da conversa. Teve aquela conversa toda, né? Que dependia dele, que ele precisava tomar uma atitude, que quando ele tomou, ele enxergou claramente e tal. E aí, André Luiz descobre a pólvora. Os olhos brilham e ele diz assim para Lísias: então eu desejarei com todas as minhas forças para que a minha mãe venha. E aí Lísias dá um sorrisinho e faz André refletir um bocadinho mais. Ele diz assim: André, convém não esquecer que na resposta de Deus a nós, que é uma realização nobre, existem 3 quesitos fundamentais. O primeiro, para que nós tenhamos a resposta de Deus, é necessário desejar. O segundo, é necessário saber desejar. E o terceiro, é fundamental merecer. E a gente diz assim: como assim? Como que eu peço e não desejo? A gente pede e não deseja muitas vezes. Porque a gente pede uma solução, mas não deseja a atitude que a gente precisa ter para a solução chegar. A gente tem que saber o que pede. E se a gente não sabe, deixa a cargo de Deus. Só diz o que te leva na alma, qual é a angústia que te traz, o que é que tu precisa, o que é que tu achas que tu precisa. Mas deixa na conta de Deus. Porque às vezes a gente pede para Deus tirar aquilo que é a solução, não o problema. Por mais difícil que seja entender isso. Às vezes a gente pede para Deus que cure um ente querido de uma determinada doença, que é difícil ter cura. Só que a gente não se dá conta que é na vivência daquele desafio que aquele ente querido está passando a limpo uma história complexa que ela, na realidade, era a doença. E que a doença está sendo a solução. Ela está sendo o motivo de modificação. Ela está sendo o expurgo da dificuldade. Então, se a gente não sabe se aquela doença pode ou não ser curada neste corpo, nessa existência, pensamos que Deus faça o que for melhor para o nosso ente querido. E lembrar sempre que a gente, quando pede algo, esse algo só virá se ele for nos trazer benefício. Se nós já estivermos em momento de que aquele algo venha ou que aquele algo vá. Enquanto aquele algo servir de professor para nós, ele vai ficar nos ensinando. Se eu ainda não estou preparada para o professor, eu vou ter que aguardar, porque o professor só vai chegar quando o aluno estiver pronto. Então a gente, na maioria das coisas da vida, na realidade, a gente não sabe definir se é melhor ter ou não ter, vir ou não vir, tirar ou não tirar aquilo que a gente está vivendo. Então sempre é bom deixar na mão de quem sabe, que é Deus. E para nós, peçamos aquilo que vai nos dar o sustento. Peçamos que a gente possa escutar as orientações que vêm misturada com os nossos pensamentos. Que nós consigamos desenvolver a resignação, a paciência. Que nós tenhamos força naquela hora que a gente não tem nem palavra para falar com Deus. Às vezes a única coisa que sai da boca da gente para Deus naquela oração é que Ele nos dê força. É a única coisa que a gente consegue. Mas que nós nos entreguemos a Deus e façamos a nossa parte. Não podemos esquecer isso. Porque a gente não pode terceirizar
a solução das situações da nossa vida e nos esquivar das atitudes. Façamos o melhor. Nós fizemos tudo e fizemos o melhor. E a situação continua. Vamos para Eclesiastes. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E para a gente encerrar de uma maneira mais leve, vamos trazer uma poesia que está no começo, numa parte de uma das músicas que eu acho mais bonita, de Gilberto Gil, que ele fez essa música em 1981. E o título dessa música é, alguém sabe? Se eu quiser falar com Deus. Só que eu não vou cantar, porque eu sou muito desafinada e a letra é muito bonita. Então eu vou ler, que aí todo mundo leva leve essa dica do Gil para nós. E diz assim, lembra muito Mateus 6,6. Diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos e dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Lembremos, se não de Mateus 6,6, se não do Eclesiastes, mas o Gil, a gente escuta com frequência. Então lembremos, quando a gente for orar, lembremos dessa expressão. Se eu quiser falar com Deus, como que eu faço? Uma boa noite a todos, bom final de semana e que Jesus nos conforte. Obrigada. Obrigado, Silvana. Realmente essa música ela é de uma inspiração única. Ele deve ter lido muito Mateus 6,6 para fazer a música. E é assim que nós temos que fazer. Quando nós quisermos falar com ele, façamos como disse é uma receita. É uma receita. Eu devo realmente me calar. Eu devo entrar no meu quarto. Eu devo seguir os ditames aos quais mexem ou estão mexendo comigo há tempos para que eu possa ter o mínimo de situações que eu entenda que determinadas dores, determinados momentos de vida são colocados sim para que eu possa fazer uma melhor definição ao qual eu saia do lugar comum. Porque nós, na maioria das vezes, como ela falou antes, na maioria das vezes a gente faz sem sentimento nenhum uma prece. E essa prece sem sentimento, ela não tem peso político nenhum. Como a gente diz, ela não alcança o objetivo, levando-nos muitas das vezes a duvidar daquilo que nós fazemos, daquele petitório nosso. Então, que primeiramente nos calemos e depois, com o espírito jamais tranquilo, a gente possa realmente falar com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a nossa irmã por trazer esta mensagem que com certeza mexe com todos e pode sim modificar a muitos. E agradecer a Deus por nós sermos felizes de estarmos aqui nesta noite recebendo este benefício
E assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos de aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, não nos deixando cair nas tentações, às quais devemos nos cuidar, para também não criar situações as quais nos levem a essas tentações. E que assim seja. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado à espiritualidade amiga que atua nesse ponto, nesta casa. Obrigado à nossa Mamãe Maria de Nazaré. E a todos vocês que aqui compareceram, a nossa irmã Silvana, que possa voltar ao seu lar com segurança. Nosso muito obrigado. A seguir nós vamos ter o passe e após pedimos que todos permaneçam nos seus bancos, sentados em silêncio, que nós chamaremos banco a banco para o cometimento. Teremos um recadinho? Teremos um recadinho. Boa noite. Eu sou a Mariluz, uma das evangelizadoras aqui da casa, você me conhece. Eu vim agradecer primeiramente, né, a todos que colaboraram com a nossa rifa. A gente fez uma rifa para a evangelização em prol, a gente conseguir as camisetas para as crianças e participar do Corredinha, enfim. Então a gente conseguiu, vai ser mais ou menos em torno de 21 camisetas, tá, para as crianças. Vamos conseguir pagar a inscrição também para o Corredinha e comprar alguns materiais para evangelização. Então eu agradeço a todos que colaboraram, tá? Mais uma vez, foi muito bom, valeu a pena o esforço ali e te agradeço mais uma vez, tá? E também quero fazer um convite para os pais, vou reforçar aqui, a gente tem um Corredinha, que acontece todo ano, esse ano vai comemorar 25 anos, se eu não me engano, acho que é 25 anos, né? E aí a gente costuma levar as crianças, tá? A gente leva aqui da casa em torno de 10, 12 crianças todo ano. E é muito gratificante. Para quem não conhece, é um evento espírita voltado para as crianças e a família. Então, por exemplo, vai ter um momento de evangelização com as crianças. Tudo voltado para a doutrina espírita, falando de Jesus, né? Tudo bem lúdico, né? E também tem a parte para os pais que participam. Também a gente troca ideias um com os outros, a gente faz umas dinâmicas. Então é um dia bem legal, bem bacana. Então eu peço quem tem criança, não precisa nem participar aqui da evangelização, quiser conversar com a gente melhor sobre isso. As crianças que estão na evangelização, façam a inscrição. Falam comigo no privado que a gente vai pagar a inscrição, tá? O dinheiro da rifa a gente vai conseguir pagar a inscrição do Corredinho. Tá bom? Então eu agradeço a vocês e uma boa noite.